9h49. Fabrício Naidski vai falar sobre eleições americanas para a gente. Naidski, bom dia para você. Dia importante. Suprema Corte vai começar a analisar pelo menos alguns dos processos de inelegibilidade de Donald Trump. O que esperar? O que esperar é uma decisão que vai ser extremamente impopular. Lívia, bom dia para você, Colombo, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Independente da decisão que a Suprema Corte tomar hoje em relação à possível inelegibilidade de Donald Trump, um lado dos Estados Unidos vai acabar reclamando. Os opositores, caso seja uma decisão favorável a Donald Trump, vão dizer que houve interferência nas eleições. Os partidários, os correligionários de Donald Trump, em caso de uma decisão negativa, também vão dizer a mesma coisa. O fato é, os 9 juízes da Suprema Corte, 3 deles que inclusive foram nomeados por Trump e outros 3 que foram nomeados por George W. Bush, vão falar hoje se Trump pode ou não concorrer e aparecer nas cédulas das primárias do estado do Colorado. Porque o estado do Colorado, no final de dezembro, decidiu, de acordo com a 14ª emenda da Constituição americana, que o ex-presidente não poderia disputar as primárias por lá, tendo em consideração aquele caso de 6 de janeiro de 2021, a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Eles acreditam que aquele caso foi uma insurreição e que Trump está ligado diretamente àqueles acontecimentos. A defesa vai argumentar, dizendo primeiro o seguinte, que a 14ª emenda da Constituição, que foi ratificada logo depois da Guerra Civil Americana, ainda no século XIX, ela não fala especificamente sobre presidentes, que ela abre margem para a interpretação. O que diz exatamente essa emenda? Que qualquer pessoa que jurou proteger a Constituição americana, mas que participou de insurreição ou rebelião, não pode mais ocupar um cargo público. Então vai haver, sem dúvidas, essa discussão lá na Suprema Corte. Além disso, a defesa de Donald Trump deve dizer o seguinte, primeiro, que não houve uma insurreição de fato, de que o ataque ao Capitólio foi apenas um caso localizado, não houve arma de fogo, não pode ser caracterizado realmente como uma insurreição e que Trump não teria controle sobre aquilo ali, apenas teria exercido o seu direito à liberdade de expressão. Isso vai dar muito o que falar, é uma discussão que vai influenciar todos os outros casos judiciais parecidos com esse em todos os outros estados. Ou seja, se a Suprema Corte diz que sim, que o estado do Colorado tem razão em tirar Trump da disputa por conta deste motivo, então Trump fica fora da disputa em todos os outros estados onde ele está sendo investigado por essa possível insurreição e aí ele poderia ficar de fora das eleições em novembro contra, muito provavelmente, Joe Biden. Mas há um histórico, apesar da maioria republicana na Suprema Corte. Em 2020, essa mesma Suprema Corte não apoiou o pedido de Trump para reverter o resultado das eleições, que ele contestou. Mas pode sim, por conta justamente dessa influência republicana, acabar favorecendo ele. O que a gente sabe é o seguinte, é a decisão mais importante da Suprema Corte relacionada às eleições nos Estados Unidos desde 2000, quando ela acabou decidindo por entregar o resultado para George W. Bush na disputa contra Al Gore. Bom, a Suprema Corte começa a analisar o processo hoje, mas não tem data para que isso seja concluído. Obrigada, viu, Naidski? Até a próxima. Até.